Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Boletim do Esporte aqui na tela da HIT. Eu vou trazer para você as principais notícias do mundo do esporte dessa semana. Com a temporada do futebol prestes a começar, tem clube juntando jogadores que já foram rivais em outros times para jogarem juntos em 2025. Pensando nisso, nós vamos relembrar agora alguns casos onde rivais acabaram se tornando colegas. Em 2025, o Cruzeiro foi o responsável por juntar dois grandes jogadores que por muito tempo foram arquirrivais em São Paulo. O goleiro Cássio pelo Corinthians e o atacante Dudu, ídolo do Palmeiras. Os dois protagonizaram grande rivalidade durante todos os anos que estiveram na capital paulista. Tanto que recentemente o ex-palmeirense postou uma foto relembrando um gol que tinha feito no Cássio e o goleiro rebateu dizendo que ensinaria o jogador a ganhar do Chelsea, em alusão ao Mundial de Clubes, onde o Corinthians foi campeão, em cima do time inglês, e o Palmeiras perdeu uma final, também para o Chelsea. E nesse clima de rivalidade, nós separamos alguns casos onde jogadores que eram rivais acabaram jogando juntos. E em um passado não muito distante, Messi e Sérgio Ramos protagonizaram momentos até que muito agressivos nessa rivalidade. Quando Messi pelo Barcelona e Sérgio Ramos pelo Real Madrid entravam em campo, tudo podia acontecer. Dribles, empurrões, agressões, faltas e gols. Mas quis o destino juntar os craques em 2021, onde jogaram juntos pelo Paris Saint-Germain. Certamente ninguém esperava por essa. Uma outra dupla que também ninguém esperava ver juntos foi Romário e Edmundo. Os craques protagonizaram uma rivalidade intensa tanto em times distintos quanto no mesmo clube. Em 95, Romário vestia a camisa do Flamengo e Edmundo do Vasco. Mas em 99 a dupla se juntou para defender o Gigante da Colina, onde tiveram muito sucesso, vencendo em 2000 a Copa Mercosul e o Brasileirão daquele ano. Apesar das vitórias, o clima fora de campo sempre foi de muita rivalidade e discussão. Mas com certeza essa dupla deu muita alegria aos seus torcedores. O site esportivo da Alemanha fez um ranking com os times que mais gastaram nessa janela de transferência. E para surpresa de muitos, o primeiro do ranking é um time brasileiro. Vamos conferir. A janela de transferências de janeiro está movimentando muito dinheiro. Até o momento já foram gastos 250 milhões de dólares, que equivale a 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o Palmeiras foi o time que mais gastou até o momento no mundo todo. Os dados foram levantados pelo Transfer Market, que é uma plataforma especializada no mercado da bola, e mostra que o atual tricampeão paulista já investiu mais de 20 milhões de dólares, equivalente a 186 milhões e 800 mil reais em 2025. Essa marca alcançada pelo clube alviverde é reflexo de um comportamento agressivo no mercado, que a gestão Leila Pereira resolveu adotar na virada de 2024 para 2025. O Verdão já anunciou 2 reforços para a nova temporada, os atacantes Paulinho e Facundo Torres, e os 2 jogadores estão no top 10 de contratações mais caras do mundo na atual janela. O clube paulista também tem aberto outras negociações consideradas bem ousadas, e caso se concretizem, também custarão muito dinheiro. É o caso dos meias Andréas Pereira, do Fulham, Matheus Pereira, do Cruzeiro e Matias Villassante, do Grêmio. Diferente do Brasil, os europeus não costumam gastar nessa janela de janeiro e costumam investir mais no meio do ano. Vamos ver os 10 clubes que mais gastaram neste começo de ano. Em primeiro lugar está o Palmeiras, que gastou 29 milhões e 500 mil euros. Na sequência, o Tottenham da Inglaterra, que investiu 20 milhões e 500 mil euros. Em terceiro está o Rennes. Os franceses gastaram 20 milhões de euros em reforços. Depois vem o Cincinnati dos Estados Unidos, que gastaram mais de 17 milhões de euros. Na quinta posição, outro clube americano, o San Diego, que já gastou 13 milhões e 200 mil euros em reforços. O Brighton da Inglaterra aparece na sexta posição, com 13 milhões de euros investidos. Em sétimo, o Red Bull Bragantino, que já gastou 10 milhões e 200 mil euros. O Hoffenheim da Alemanha aparece em nono, e já gastaram 9 milhões de euros. O Fluminense investiu 7 milhões e 700 mil euros, e aparece na nona posição. E fechando o ranking, o Peñarol do Uruguai, que gastou 7 milhões de euros em reforços. E ainda falando de ranking, foi divulgado recentemente os 20 técnicos mais longevos do futebol mundial. O único representante do futebol brasileiro, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, entrou nessa lista. O Palmeiras iniciará sua temporada de 2025 com Abel Ferreira à frente da equipe pela 6ª temporada seguida. Desde 2020,
Quando o português chegou ao time paulista, o Verdão já conquistou 10 títulos para sua galeria de troféus. E no Brasil, nenhum outro clube tem um treinador há tanto tempo no comando quanto o Palmeiras. Um site esportivo brasileiro divulgou recentemente um ranking listando os 20 técnicos mais longevos do futebol mundial e Abel Ferreira entrou nesta lista. O português figura na 16ª posição do ranking, onde ele dirige o Verdão desde novembro de 2020. Para a realidade do futebol brasileiro, o trabalho que o Palmeiras tem feito com Abel Ferreira chama muita atenção. Mas se você se impressionou com um time que tem o mesmo técnico há pelo menos 6 anos, então o líder do ranking com certeza vai te surpreender. Isso porque no topo da lista está o alemão Frank Schmidt, treinador do Heidenheim, time da primeira divisão da Alemanha. Schmidt é um verdadeiro herói em Heidenheim. O alemão dirige a equipe desde setembro de 2007, quando pegou a equipe na 4ª divisão. E agora completará nada mais, nada menos do que 18 anos à frente da equipe. Para se ter uma ideia desse feito, quando Schmidt assumiu a equipe, Abel Ferreira ainda jogava no Sporting de Portugal e nem sonhava em ser treinador. Realmente um grande feito. Já na 2ª posição vem Peter Vermes, que desde setembro de 2009 dirige o Kansas City, time dos Estados Unidos. E quem fecha o pódio é o argentino Diego Simeone, que está à frente do Atlético de Madrid desde dezembro de 2011. A partir desse ano, a primeira fase da Copa do Brasil ganhou um novo regulamento. Veja qual foi a mudança. A CBF alterou o regulamento da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A partir desse ano, os clubes visitantes não possuem a vantagem do empate no tempo regulamentar. Na antiga regra, se os times visitassem outro clube e empatassem fora do seu estádio, ele estaria classificado para a segunda fase sem precisar vencer. Agora, caso os times empatem, a classificação vai ser definida nos pênaltis. A regra da classificação com empate fora de casa ocorreu nas últimas 8 edições do torneio. A partir da terceira fase, os confrontos serão ida e volta. No total, 80 clubes irão disputar a primeira fase do campeonato. E a divisão dos potes da competição segue o posicionamento do ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol. E se você já ouviu falar do Ibis, que por muitos é considerado o pior time do mundo, por essa você não esperava. Um time da Mongólia conseguiu ser ainda pior. Conheça um pouco da história dessa equipe, que tomou mais de 100 gols em apenas 9 jogos. Sem dúvidas, o time mongol fez uma das piores campanhas da história do futebol. Foram incríveis 111 gols tomados e apenas 2 feitos em 9 jogos na primeira divisão nacional. Consequentemente, a equipe terminou o primeiro turno na última colocação, com 9 derrotas em 9 partidas. Mas não foram derrotas normais. O Tuvi tomou diversas goleadas, como 9-0, 12-0, 13-0 e o inexplicável 21-0. Esses resultados chamaram a atenção e fizeram comparação com o time pernambucano Ibis, que entrou no livro dos recordes por completar 3 anos e 11 meses sem vencer uma partida. Ele é considerado o pior time do mundo. O curioso é que o Tuvi Arzar Ganud foi fundado em 2018 e chegou à primeira divisão em 2022. Desde então, são 3 participações na elite do futebol mongol, e em todas, o time ficou no meio da tabela, menos na última participação, que fez um dos piores campeonatos da história que um clube pode fazer. E no tênis, um novo nome parece estar surgindo. João Fonseca tem ganhado notoriedade com seus números incríveis. Já são 13 vitórias consecutivas e 2 títulos em menos de um mês. João Fonseca é o nome da vez. O carioca de 18 anos está chamando atenção no mundo do esporte e não é para menos. Depois de passar por 3 adversários na etapa de qualificação do Australian Open sem perder um set sequer, o jovem passou de desconhecido a xodó dos brasileiros, principalmente nas redes sociais. Nos últimos 30 dias, João Fonseca já soma 13 vitórias consecutivas e 2 títulos, além da vaga inédita para o seu primeiro Grand Slam. Os números não mentem. João Fonseca está de fato vivendo seu melhor momento da carreira. Mas agora o brasileiro terá o seu grande teste. Isso porque o seu próximo adversário é um top 10 do mundo. Andrei Rublev, o russo de 27 anos e atualmente o número 9 do ranking mundial, vai disputar com Fonseca uma vaga na próxima fase do Grand Slam. Apesar do brasileiro ainda nem figurar no top 100 do ranking, para muitos ele é o grande favorito na partida. Isso porque, além da sequência vitoriosa do brasileiro, a facilidade com que ele tem saído de momentos desconfortáveis no jogo e principalmente a pressão que ele impõe até o fim, existe um outro fator a favor do brasileiro.
O seu adversário jogou apenas uma vez nessa temporada e perdeu a partida. Em termos de confiança, Fonseca com certeza se sobressai, mas se a temporada não começou bem para Rublev, ele tem a experiência ao seu lado, e é nisso que o atleta deverá focar. A grande partida está marcada para acontecer neste domingo. Bom, por hoje é só. Volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um ótimo fim de semana, um grande abraço.